Então vamos lá? Bom, suas ações todas caindo, aí você pergunta, o que está acontecendo? A galera te fala, é culpa da China. E você fala, putz, o que tem a ver a China com o Brasil? Eu tô aqui no Ibovespa, né? Onde que eu entro nessa história? O que está acontecendo com a China? Por que isso está impactando os seus investimentos? Eu vou te explicar hoje aqui de uma maneira, cara, simplíssima, como vocês sabem que é a tradição aqui do canal. Então se você é um sardinha raiz, já deixa aquele like na confiança. Se você não é, não precisa confiar ainda, mas se inscreve já no canal, por quê? Porque a gente está na meta aí, quase atingindo 1 milhão de inscritos. Falta apenas 740 mil inscritos, tá bem pertinho, né? E o seguinte, cara, se você quiser ganhar esse livro aqui, isso aqui é considerado a Bíblia dos investidores, tá? Você vai comentar aqui pra mim, sua carteira tá positiva ou negativa nesse mês? Comenta aqui pra mim que eu tô interessado em saber. E se você comentar no fim de semana, no domingão, é só ir lá no meu perfil, @ORaulSena no Instagram, que eu vou divulgar o vencedor. Não se esquece de ir lá, tá? Porque eu divulgo o vencedor lá e às vezes o cara não fica atento e acaba perdendo, né? Por quê? Porque ganha o prêmio, mas como não me segue lá no Instagram, não vê os stories, acaba vacilando. Então, para a gente ter uma ideia desse negócio de China e tarará, a gente precisa voltar alguns anos na história. A gente vai lá para 1980. O que tem a ver 1980? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Em azul aqui você está vendo o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Aqui a gente considera tudo que o país produz, tudo que é vendido e negociado dentro do país ali. Então, tem tudo tá aqui dentro. Então, nesse caso aqui a gente consegue ver que o PIB do Brasil é bem maior que o da China quando a gente olha lá atrás. Então, a China é esse laranjadinho ali. Nossa, se você tivesse que fazer uma aposta naquela época ali, né? Você falar quem vai estar na frente em 2020, era improvável que você dissesse a China, né? Só que aqui você vai olhando o que vai acontecendo. Então, ali na década de 80 é quando o PIB chinês começa a ter uma reação. Ele começa a subir absurdamente até os anos de 2010, ali alguma coisa, pouquinho tempo depois disso, o PIB brasileiro entra num declíniozinho ali, no mesmo ano que o PIB chinês dá aquela crescida, dá aquela bombada, a gente vê a China realmente indo para a lua, né? E o Brasil indo para lugar nenhum. A gente vai ali, o nosso crescimento do PIB era o chamado PIBinho na época da Dilma, vocês lembram, né? A galera falando de PIBinho, que era o crescimento do PIB minúsculo, depois a gente começou a falar em queda do PIB brasileiro, e aí a gente entra na situação que a gente está agora. Enquanto isso, a China pontuando forte ali. Se você pensa que quando você olha esse crescimento aqui, você fala, mas passar o Brasil é fácil. Na verdade, não, né? Se a gente for para os PIBs do mundo, hoje a China tem o segundo maior produto interno bruto, né? Ou seja, é o segundo maior país, a segunda maior economia do planeta. Então, quando você olha ali, alguns analistas já falam, né, que é questão de tempo, que hoje em dia não é se a China vai passar os Estados Unidos, né? A gente está perguntando quando. Estimativas mais otimistas em favor da China dizem que 2027, estimativas mais pessimistas em favor da China dizem que 2030, 2031, alguma coisa nesse gênero, a gente deve ver ali o PIB chinês se tornar o maior do planeta. Para começo de conversa, é isso aqui que aconteceu, né? Então o PIB da China cresceu astronomicamente nos últimos anos, né? 40 anos para construir uma superpotência do tamanho que isso foi construído, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E a pergunta que fica para a maioria das pessoas é: cresceu por quê? Cresceu como? Cara, se você se lembra, quando você era criança, se você viveu aí na década de 90, ou mesmo que viveu antes, né? A gente encontrava diversos produtos no mercado fabricados no Paraguai, fabricados em tudo quanto é lugar. De repente, né, no começo ali, a China começou a se tornar a fábrica de alguns produtos muito baratinhos. Eu não sei se vocês se lembram, mas era referência de produto mal feito, né? A gente fala assim, tem um chinês, só que eles fabricavam de tudo. Tinha uma versão de uma coisa muito boa, uma versão de uma coisa chinesa. Com o tempo, né, essa experiência deles ali de produzir uma coisa meio mal feitona, uma coisa que às vezes não era ideal, os caras foram avançando e de repente, eu não sei como, a gente acordou, olhou para o lado, não tinha mais nada fabricado em outro lugar, né? A gente pega os produtos americanos de referência, pega um iPhone, pega um notebook desse que está na minha mesa, uma câmera dessa, quando a gente vai ler, é tudo made in China, né? Então assim, me surpreende até que não seja muito maior o PIB, porque a China virou a fábrica do mundo. Isso tudo tem a ver com um plano ali de governo que eles tiveram, de realmente tirar o cidadão do campo, jogar o cidadão ali para dentro das cidades. Começaram lá realmente em regimes ali que eram bem complicados, para dizer o mínimo, né? A história não é muito bom ficar falando mal do governo chinês. Então, a história ali desses trabalhadores em fábricas, em condições complicadas, começou desse jeito e aos poucos a China foi ali dominando o território e realmente galgando essas posições cada vez maiores e hoje já tem aí realmente vanguarda de tecnologia e tudo quanto é coisa, graças a um tipo de um regime meio complicado que mantém os trabalhadores
pessoas ali, as famílias realmente sem liberdade, não tem Google na China, não podem pesquisar por liberdades individuais, tem uma série de coisas ali que realmente são complicadas, mas a China conseguiu isso lá atrás com um acordo ali em que o presidente dos Estados Unidos na época fez uma abertura econômica para a China, acreditando que se a China se capitalizasse ali, se a China se tornasse um país capitalista, a tendência é que a democracia viria naturalmente. Essa era a teoria que as pessoas tinham lá atrás. O que a China criou foi o tal capitalismo de Estado, né? Então a China continuou mantendo toda aquela base histórica dela de ser realmente um governo mais num sistema, não tem como aliviar, né? Ditatorial ali, realmente tem um comunismo entremeado ali na coisa e usou o capitalismo simplesmente como forma de propagandear ainda mais esse sistema deles ali, e com isso foram crescendo. Afinal, um país que controla toda a população, controla todas as empresas e que as empresas precisam obedecer às regras do Estado, senão elas deixam de existir, você tem um controle muito maior. A China foi conseguindo fazer isso, eles não têm aquela disputa por eleição que a gente tem tradicionalmente, que dá uma balada no Ocidente, né? A gente vai vendo ali uma eleição lá do Trump, alguma coisa, vai eleger contra o Biden, a gente tem uma disputa democrática ali, então às vezes ganha um candidato mais de esquerda, ganha um candidato mais de direita, não tem aquele centro, né, que possa ser tocado aquilo no longo prazo, não tem liberdade, mas para esse tipo de controle que eles querem ali, funciona muito bem para eles, né? Então a China foi crescendo com esse tipo de coisa, foi substituindo, é uma simplificação isso aqui que eu estou fazendo para você entender, né, o tamanho da China, essa coisa. Então a China tem uma economia que cresce a passos largos ali, realmente parou de ser aquele país que só copia e começou a desenvolver tecnologia própria também. Tudo isso aconteceu, a China crescendo loucamente. Para algumas pessoas, né, você pode falar assim, nossa, mas estranho, né, um país asiático ali, sendo a potência do mundo. A gente pode pensar isso com a nossa visão de Ocidente. Por quê? A gente nasceu num período muito específico da história. A gente nasceu aqui, nós que... Estou falando nos séculos aqui, né? Nos séculos que a gente nasceu é um período muito específico da história. Se você imaginar, né, o grande centro do mundo ali, a China tem mais de 4.000 anos. Então, esses países asiáticos, na verdade, eles sempre foram grandes potências. A gente viveu num período, né? Nascemos ali num período em que esses países estavam embaixo. O Ocidente, ele nunca foi a vanguarda tecnológica do planeta. Isso foi uma coisa que os Estados Unidos conseguiu ali, né? Realmente e se escalar e transformar a cultura ocidental nessa coisa que a gente vê. Lógico que a gente já tinha os ingleses lá atrás, alguma coisa, mas historicamente a gente sempre teve realmente grandes potências asiáticas. As guerras foram travadas com essas potências e tal. Então, se você olhar no mapa, no zoom out da história ali, é normal que a China, né, esse país que sempre foi referência, a China tem a muralha gigantesca lá e coisa de pólvora e tal, os caras sempre tiveram no topo da humanidade. É estranho que eles tivessem se dado tão mal ali nessa história de capitalismo. Então, para algumas pessoas, você tem dois pontos de vista históricos aqui, né? E, cara, tô tentando evitar entrar em polêmicazinha e coisa. Eu não concordo, vocês já sabem, já falei 1000 vezes, sou a favor da liberdade individual, nem invisto na China, inclusive, por questões éticas, mas tô tentando evitar aqui pra, sei lá, tentar te explicar as coisas sem colocar só o meu viés, sabe? Eu não gosto de ficar colocando só a minha opinião como se não tivesse outra no mundo, né? Então tem quem defenda que a China, na verdade, voltou pro lugar dela, porque ela sempre deveria ter estado ali, historicamente, porque a China sempre foi um dos maiores países do mundo, simplesmente retomou, e tem quem fale que não, né? Que é realmente um grande mérito, que é realmente uma grande coisa, que comunismo funciona, e sei lá, acho bizarro essas loucuras, mas tem a galera que fala, né, eu prefiro minha liberdade, né, eu prefiro ser pobre com liberdade, né, do que rico realmente preso, né. Tem uma história que contam sempre, né, que quando você duvidar o poder da liberdade em qualquer ser vivo, você olha para um leão. Você tem um leão na natureza tendo que disputar ali por comida, vivendo loucamente, caçando os animais e tal. Ele tem risco de doença, tem risco de um cara ir lá e atirar nele, tem todos os riscos da natureza. Você olha para ele, ele tá saudável, pungente, né? Tá sempre ali. E você olha para um leão que dentro de um zoológico, ali você vê um leão que tem alimentação todos os dias, tem os melhores médicos, come a refeição no horário certinho, não tem risco de nada fazer mal para ele. Você olha para um leão solto, né? Um leão selvagem, olha para um leão preso, você vai ver claramente qual dos dois está mais feliz, né? Então, assim, a liberdade para mim é um símbolo inalienável, né? Então, beleza. Dito isso, aqui a gente consegue ver, né, o crescimento. Eu vou colocar esse quadro aqui para vocês verem o crescimento do PIB da China. Essa é a taxa de crescimento real do PIB, né? Você consegue ver ali desde 1999, crescimentos gigantescos, agora um crescimento um pouco menor, mas lembrando, já é a segunda maior economia do mundo, então esse crescimento ainda é muito maior que o dos Estados Unidos ainda. É um crescimento a passos largos, então você consegue ver. E aqui você consegue ver o crescimento
do produto interno bruto em bilhões, né? Então a gente consegue ver ali realmente 1999, tarará, a gente chega até 2018 ali com um grande crescimento. E aí, nesse ano de 2020, né, a economia chinesa, apesar das pessoas terem falado, sei lá o que da vacina, que a China criou isso, se ela tivesse criado, saiu pela culatra, teria sido a pior coisa que ela poderia ter feito. Eu não acredito nesse tipo de conspiração, né? Mas teria sido a pior coisa que ela poderia ter feito, porque realmente o PIB dela deu uma desacelerada no ano de 2020, ela desacelerou, apesar de continuar crescendo. É claro, uma coisa que está crescendo 80%, se cai o crescimento para 10%, ela deixa de crescer, é uma desaceleração, não é uma queda, né? Não é uma queda, é uma desaceleração. Então em 2020 ele teve uma desaceleração ali, em 2021 agora, novamente, a gente viu uma desaceleração em todos os setores da economia chinesa, no varejo e tudo mais, e eles com grandes problemas, né? Eles vivem de exportação, então os portos fechados, o aumento, né, do preço para levar essas coisas para fora, para exportação e tudo, isso prejudicou muito a China e ela não conseguiu ali atingir os níveis de crescimento que ela vinha atingindo anteriormente, justamente por conta da pandemia, essa crise de saúde. Eles ainda estão com esse problema lá muito forte e tal, apesar de ter controlado mais fácil que outros países, eles ainda estão com essa dificuldade, então isso impactou muito. Isso impacta a economia global, né? O mundo globalizado que a gente vive, um efeito lá do outro lado do mundo impacta aqui, como vocês vão perceber ao longo dessa explicação aqui. Então não existe mais essa coisa de, se a economia chinesa se fuder, é bom para os Estados Unidos ou é bom para o Brasil, porque a gente consegue crescer. Não necessariamente. O mundo, ele vive em pequenas amarrações. Hoje a gente está todo mundo amarradinho, como fosse um monte de gente dando de mãos dadas, girando ciranda, né? Imagina que a gente está todo mundo girando ciranda aqui, ciranda, ciranda, ciranda. Aí tem uma competição individual ali dentro. Tem um cara que está mais para cá na ciranda e está indo mais rápido. Tem um cara que está mais para lá na ciranda e está indo mais atrasado. Mas a gente precisa continuar puxando as mãos ali. Por quê? Porque se um cai, um solta daquilo ali, né? Dessas economias maiores, se um daquele cara solta e vai para trás, um monte de gente vai junto com ele, que a gente tava todo mundo de mãos dadas. Pelo menos aqueles mais próximozinhos dele ali, eles vão cair para fora, né? Então a gente tem uma economia hoje que vive mais ou menos como fosse uma ciranda, desse exemplo para facilitar a analogia para você. Mas então, o que está acontecendo agora, né? Você ouviu falar o nome Evergrande. O que está acontecendo? Quais são os impactos dessa construtora? Para começar, a Evergrande é a segunda maior empresa da China inteira. A segunda maior empresa da segunda maior economia do mundo. Ela é uma das maiores empresas do mundo em receita, né? Para a gente ter uma ideia, ela fatura lá em ienes, né? Cerca de 407,250 bilhões de ienes. Aí você fala assim, Raul, não sei nada sobre iene. E em dólares ali seria mais ou menos 77,713 bilhões de dólares. É muita grana, é uma empresa enorme. Para vocês terem uma ideia aí do quão grande é isso, né? É difícil até a gente especificar em números. Para vocês terem uma ideia do quão grande é isso aí, é uma construtora, né, que tem números ali superiores a bancos grandes. Então, realmente é uma grande construtora. A Evergrande começa ali a jornada dela na década de 90, 96, 99, alguma coisa assim, e ela assinou grandes projetos de construção, né? Ela é uma das grandes construtoras da China, mais de 280 cidades que ela atende ali, e ela estava em crescimento tão largo que ela começou a abrir empresa de mídia, ela começou a abrir empresa de veículos elétricos, ela abriu um parque de diversões, ela tem um time de futebol, né, que é o Guangzhou Evergrande. Então assim, os caras tinham dinheiro para dar com pau, aquela grande construtora lá. E aí assim, tá tudo muito bem. Segunda maior empresa da China, mandando ver, tarará, tamo lá, rolando. Como é que começa a treta? Em agosto de 2020, do nada, tá todo mundo aqui parado, em agosto de 2020, lá no meio daquela crise, essa empresa, ela vira para a província de Guangdong ali, né? Porque ela tem um sistema de província, que é como fosse a cidadezinha dela. Ela vira para Guangdong e fala assim, galera, a gente não vai ter como pagar as dívidas que a gente tem para janeiro de 2021, não. A gente está completamente sem dinheiro. A gente precisa de um auxílio aqui, de uma revisão nessas dívidas. Lembrando que as empresas chinesas, elas têm muita relação com o Estado e tal. Isso aqui é um negócio atípico, talvez, no Brasil, a empresa virar para o Estado onde ela está instalada e falar, tô sem dinheiro, mas na China é relativamente normal. Então, e a empresa tinha essa dívida lá de 13 bilhões de dólares lá para janeiro. Ela conseguiu esticar o prazo para pagamento dessa dívida. Mesmo com esse esticamento desses 13 bi dólares, né, não é pouca grana, 13 bi dólares de adiamento ali, a solvência da empresa continua, ela continua tendo problema. Aí ela cria um plano, né, de cortar a sua dívida em 100 bilhões de dólares. Ela queria diminuir a alavancagem dela, vamos dizer assim. Até 2023 ali ela tinha esse plano. Até agosto agora, ela tinha cortado 8 bilhões de dólares só nessa dívida, que tinha um plano, né, de cortar 100 bi até 2023, esse troço teria que ter avançado um pouco mais, né, talvez muito mais, e não tinha avançado na medida que deveria ter avançado. Nesse momento, as agências de classificação de risco, são empresas no mundo que elas classificam o risco de um tipo de negócio, tá? Falam, tá arriscado aqui fulaninho, tá arriscado aqui fulaninho, tá arriscado aqui. Então, elas falaram assim, olha, algum tipo de calote da Evergrande aqui,
é provável. Então foi a Fitch que fez, se não me engano, foi a Fitch mesmo que fez esse aviso ali que algum tipo de calote poderia vir dali. Beleza, depois que rolou essa análise ali de risco que foi modificada, ó, calote provável, né? Não era nem assim, tem chancezinha, provável. Então, nesse ponto, as pessoas começaram a pesquisar e fio de novelo, né? Quando você mais puxa, mais linha vem. Quando foi puxando a coisa, o New York Times solta uma matéria falando que a empresa chegou a forçar os próprios funcionários a fazer empréstimo ali de curto prazo em setembro desse ano para garantir o pagamento do bônus no final de 2021. Aí já começou a ficar uma loucura. E aí vem agora, nesse sábado passado, né? A empresa fez uma postagem no WeChat ali, que é como se fosse o WhatsApp deles, é tudo, é porque é super app, né? Tem um monte de coisa lá dentro. E disse que os investidores interessados em resgatar produtos de gestão de fortunas com ativos físicos devem entrar em contato com seus consultores de investimento ou visitar escritórios locais. Então assim, galera, você que tem dinheiro aqui de gestão de fortuna, né? Se você quiser, você sacar em ativos físicos aí, fala com o seu consultor e tal. Começou o negócio. Tá bom, então Raul, beleza, entendi essa coisa da construtora e tal, mas se essa empresa de fato der o calote, o que acontece ali, primeiramente na China, pra gente ir conectando os pontos. Então, essa empresa está listada na bolsa de Hong Kong ali, pra você entender, a simples ameaça dela dar o calote já derrubou 85% do valor de mercado dela, e agora, né, direto aqui em segunda-feira, que foi ontem, ela caiu mais 10%. Então, se ela realmente quebrar, ela gera conflitos não só dentro da China, como conflitos internacionais. De imediato ali, o que a gente teria? De valor, de coisa que a gente pode ver, tangível. Né? Os empréstimos que ela fez, essa Evergrande, ela fez um monte de empréstimo nos bancos e instituições financeiras chinesas ali. Se ela não paga, ela impacta frontalmente esses bancos, essas instituições financeiras. A gente pode ter uma coisa parecida com o subprime. É uma crise no sistema chinês de financiamento ali. Esse prejuízo desses financiamentos, você imagina que a China hoje ela é a fábrica do mundo. As empresas vão lá, pegam empréstimo com ela para comprar insumo, para comprar alguma coisa, né? Pega empréstimo com o sistema financeiro da China ali, pega os empréstimos e atendem, né, as demandas dos seus clientes ali, utilizando o dinheiro. Se a gente tem ali uma crise naquele setor e essas empresas não conseguem se financiar e não conseguem fabricar os nossos produtos, não conseguem vender aqui, se tudo que a gente tem está escrito Made in China, inclusive esse mouse, se tudo que a gente tem está escrito Made in China ali, o que acontece se a China não entrega? A gente fica sem produto, a gente tem uma paralisação da atividade comercial na maior parte do mundo, mais grave ainda, nos principais parceiros comerciais ali da China. A construção civil é hoje, né, um dos principais motores de geração de emprego na retomada da economia chinesa ali. Se ela para, depois da pandemia e do coronavírus, ela já deu uma diminuída e ela se tornou mais importante ainda, a construção civil, porque o resto dos setores deu uma diminuída, se ela para, a China colapsa levemente ali. Então ela dá uma colapsada. E com isso, a gente vai colapsando junto. Se o mundo depende da China, é o segundo maior PIB, a gente vai colapsando. Pra gente que é brasileiro mais especificamente, a China é um dos principais consumidores de commodities, como minério de ferro, cobre, celulose, qualquer outro material. O Brasil, inclusive, vende muito disso para lá. Seria um baque ali nas relações internacionais, inclusive o Brasil aqui, né? Por isso que você viu a Vale caindo, por isso que você viu essas empresas caindo. O Brasil aqui é um dos maiores exportadores para a China. Se ela para de importar isso porque a construção civil lá parou por conta desse colapso, a gente vai para o buraco junto, você entendeu? A gente está diretamente ligado, a gente vende minério para a China não importa minério, lá na economia brasileira. E agora? O que a galera está esperando que aconteça? Para o mercado, ele está esperando uma reação do governo chinês. Ele quer saber se o governo chinês tem um plano de resgate, se vai salvar a Evergrande. E se ele salvar, qual que é o impacto negativo? Ele manda um sinal errado para o mercado, né? Você pode fazer as merdas que você quiser aí, que se você for grande demais, o governo chinês é obrigado a te salvar. Se ele não salva, tem essa situação toda. A construção civil, para a gente entender, ela equivale a 7% do PIB da China diretamente. E se você considerar ali os fornecedores ou o mercado indireto, é 25% de toda a economia chinesa. Imagina isso, que loucura. Então a Evergrande ali, além disso, ela tem 1,4 milhão de imóveis em construção ali que podem realmente nunca serem entregues. E se esses imóveis não serem entregues, primeiro, para a importação, porque esses imóveis não vão terminar de construir, se para a importação aqui da gente, para a importação de um monte de lugar, se esses imóveis não vão ficar prontos ou vão ter que ser vendidos para transformar em ativos de liquidez rapidamente, porque a Evergrande vai ter quebrado ali e as empresas vão ter que assumir esses imóveis, né, para poder construir eles e para finalizar eles, o preço dos imóveis na China deve baixar rapidamente, porque as outras construtoras vão ficar com medo do que aconteceu com ela, vão diminuir o mercado como um todo. Então você imagina esses imóveis ali sendo liquidados e vendidos, o valor dos imóveis na China despenca, os bancos vão ter que segurar uma parte desse crédito ali devido ao risco para o país como um todo, e aí o Fundo Monetário Internacional, que projetava uma alta de 8,1% para o PIB chinês em 2021, que impactava diretamente no PIB, no crescimento do PIB brasileiro por conta da commodity, pode não só colocar esse número ali em revisão, como pode colocar uma cadeia global
global de problemas que a gente não está medindo agora, né? Para onde mais que a China exporta, para onde mais de quem que a China compra, o que está acontecendo? Então, um risco para o sistema como um todo. Essa questão da Evergrande afundar, e por isso que ela é tão importante, ela pode criar realmente uma crise igual o subprime ali. E a gente precisa se lembrar agora aqui, olhando para o cenário brasileiro, que eu sei que é onde vocês estão mais preocupados. A China é a principal parceira comercial do Brasil. Nesse gráfico aqui, você tem uma noção do quanto ela é a principal parceira. Aqui você coloca, esses dados são do Ministério da Economia e do Comexstat, que fez esse gráfico. A gente consegue ver aqui, olha só, a China ali, aí embaixo você vê os Estados Unidos, olha a distância que é a China para os Estados Unidos, depois para a Argentina, para a Holanda, Canadá, Japão, Alemanha, Espanha, Chile e México, né? A gente tem ali, a China sozinha serve por todos os outros, talvez, quase, em tamanho de comercial, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a balança comercial brasileira está em superávit. O que significa? A gente está exportando mais do que importando. É muito bom, né? Significa que os países estão comprando mais da gente do que a gente está comprando deles. Então a gente tem esse superávit. 68 bilhões dessa exportação foi para os chineses. Então a gente ficaria em déficit em vez de superávit, né? De janeiro a maio desse ano, 70,4%, né, do nosso superávit equivale a essa parceria com a China. Então é um problema muito grave. É por isso que a gente está vendo ali, né, as empresas da Bolsa de Valores, a Vale acumulando uma queda desse tamanho, a Petrobras acumulando uma queda desse tamanho, a Braskem acumulando uma queda desse tamanho, porque são empresas que vendem diretamente para a China. Dentro do cenário que o Brasil está agora, no momento que o Brasil está agora, né, no meio de pandemia, tarará, que a gente teve que fazer mil coisas, um dos únicos pontos positivos que a gente tinha na economia é essa balança aqui, essa exportação frequente para a China. Se a China dá pau lá, esse único lado que está bom nosso passaria a ser uma coisa complicada também. Então, é uma situação muito complicada, uma situação muito adversa. Eu quis trazer isso aqui para vocês, impacta, né, os nossos investimentos. Como vocês sabem, eu invisto para o longo prazo, independente do que acontecer aqui. A minha ideia é sempre aumentar a minha posição em bons negócios. Um bom negócio, ele pode estar exposto na história dele muitas vezes a crises desse nível. Não muda nada na minha estratégia de comprar boas empresas. Eu preciso de boas empresas e espero comprar elas a preços excelentes. Se vier uma crise, pode dificultar as coisas. Enquanto houver dinheiro, estou entrando, né? Aqui é buy and hold para sempre mesmo, então não afeta nada. Eu não invisto diretamente na China, sempre achei a China muito complicada com essas relações, já falei disso algumas vezes para vocês, já trouxe vídeos sobre a China, não invisto na China, e é isso. Cara, se você quiser aprender, né, a investir de verdade aqui, putz, tanto no Brasil quanto no mundo, até na China que eu não invisto, mas vai que você quer, gostou da crise aqui, vou aproveitar a oportunidade. Lembrando, no dia 21 agora, né, no próximo dia 21, sem ser nesse, no próximo, a gente está começando a próxima turma aí da UVP, o meu treinamento de 8 semanas ali para você aprender a investir no Brasil e no exterior. É só clicar no link aqui embaixo, né? E o seguinte, cara, o treinamento é tão brabo que você fala assim, Raul, mas todo mundo vem com essa historinha e tal, realmente é chato, mas a UVP é uma escola de treinamento e que se você não aprende, não aprendi, a única verdade possível aqui, não entendi, não gostei, você pode pedir o seu dinheiro de volta depois de concluir. Você vai ver vários caras falando, tem 7 dias para concluir. Tô falando isso não. Depois das 8 semanas, você terminou o curso inteiro, não gostou, para pegar seu dinheiro de volta. Duvido que isso funciona. Bota meu nome no Reclame Aqui lá, a única verdade possível, ver se tem alguém falando que não recebeu o dinheiro de volta. Nunca terá, tá bom? Então um beijão pra você, até o próximo vídeo.